Bom, Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós estamos aí na série de mensagens no Sermão do Monte, o Evangelho do Reino. O primeiro discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar, irmãos? Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Que o verbo venha entrar no nosso coração. Que essa palavra venha entrar no coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração desse jovem, dessa criança. Espírito Santo, faz, Senhor, a Tua obra. Transforma o nosso coração. Faz, Senhor, com que nós venhamos a ouvir, a entender e a crer no Teu Evangelho, Senhor. Essa é, Senhor, a minha oração, que o Teu Evangelho venha despedaçar o nosso coração, venha despedaçar o nosso orgulho, venha nos transformar à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, quero ler com vocês, para vocês, uma oração que diz: ainda peco. O nome da oração é Ainda peco. Ela diz assim: Pai eterno, Tu és bom além do que se pode conceber, mas eu sou ruim, vil, miserável e cego. Meus lábios são ágeis para confessar, mas meu coração é lento para sentir. E meus sentimentos relutam a emendar-se. Trago minha alma a Ti, quebra, fere-a, dobra e a modela. Desmascara para mim as deformidades do pecado, que eu possa odiá-lo, aborrecê-lo, fugir dele. Minhas faculdades têm sido instrumento de revolta contra Ti. Como um rebelde tenho abusado das minhas qualidades e servido ao odioso adversário do Teu reino. Dai-me graça para lamentar minha estúpida loucura. Concede-me conhecer que o caminho dos transgressores é tormentoso, que as más veredas são veredas malditas, que apartar-se de Ti é perder todo o bem. Tenho visto a pureza e beleza da Tua lei perfeita, a felicidade daqueles em cujos corações ela reina, a tranquila dignidade no proceder a que ela convida, embora eu diariamente viole e despreze os preceitos dessa lei. Teu amoroso Espírito labuta incessantemente dentro de mim, me traz os alertas da Escritura, clama alarmantes providências, persuade por murmúrios secretos, e apesar disso, eu ainda escolho invenções e caminho para o meu próprio dano. Ressinto-me impiamente, aflijo-me e o provoco a me abandonar. Lamento e me entristeço por todos estes pecados e por eles suplico perdão. Opera em mim profundo e permanente arrependimento.
Dai-me a plenitude da aflição piedosa que treme e teme, a qual, embora sempre confie e ame, é sempre poderosa e sempre confiante. Considere que por intermédio das lágrimas de arrependimento, eu possa ver mais claramente o brilho e a glória da cruz salvadora. O título do meu sermão é Bem-aventurados os que choram. Se são bem-aventurados, por que choram? Se eles choram, como podem ser abençoados? Somente o Filho de Deus tem a chave para abrir essa porta, esse entendimento. Quanto mais nós pensamos nessa frase, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nós somos forçados a dizer que isso vai contra a nossa lógica, a lógica do mundo. Nos sermões anteriores, eu falei a respeito do mestre e os discípulos, né? Os irmãos estavam aqui. Nós tínhamos diante de Jesus a multidão e os discípulos. A multidão interesseira, o semedão. Semedão eu estou junto, se faz o milagre eu estou junto. E os discípulos que estavam ali para comer o pão vivo que veio do céu, a palavra de Deus encarnada. No segundo sermão, eu falei a respeito dos pobres em espírito. A felicidade daquele que é pobre em espírito, daquele que entendeu que não tem nada para ofertar a Deus, que tudo que ele tem é como se fosse nada. Mas a lógica do reino dos céus, a lógica do reino de Deus é diferente. No reino do mundo, quem é que vale? Quem tem grana, quem tem poder. Mas no reino de Deus, quem é que é bem-aventurado? É quem é pobre de espírito. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que nós temos que ter cuidado quando nós estamos diante do texto bíblico. Nós temos que ter cuidado para não dizer aquilo que Deus não disse. É muito fácil nós cairmos no erro de dizer aquilo que Deus não disse. Às vezes, quando nós estamos com a Bíblia aberta, nós cometemos esse erro. Dizemos aquilo que Deus não disse. Muitas pessoas, quando estão diante desse versículo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, eles leem esse versículo de uma forma isolada. É muito comum o uso de um negócio chamado caixinha de promessa, né? Os irmãos provavelmente já tiveram, ou talvez tenham caixinha de promessa. O problema da caixinha de promessa é que você pega um versículo solto, aleatório, e se você não entender o que está no contexto dele, você corre o risco de dizer o que Deus não disse. Então nós temos que ter esse cuidado, quando nós estamos diante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nós temos que ter o cuidado para não dizer o que Deus não disse. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É muito fácil para uma pessoa que está diante desse versículo, a gente entendeu que bem-aventurado é ser abençoado, é ser feliz, é ser alguém feliz de verdade. Mas bem-aventurados são todos os que choram? Não. Mas é muito comum, às vezes a pessoa está num dia, né, está meio triste, abatida, teve um problema no trabalho, está com um problema no casamento, está chorando, está triste, está chorando, e ela vai lá na caixinha de promessa e tira, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ela acha que é para ela o que está falando ali. Mas não é o que o texto bíblico está falando. Nós temos que ter esse cuidado. A primeira coisa que esse texto não está dizendo é que todo aquele que chora é bem-aventurado. É interessante, irmãos, que mais adiante, no capítulo 13, Mateus vai registrar a parábola do joio e do trigo e vai registrar a explicação da parábola do joio e do trigo. Jesus ele vai dizer o seguinte, que o trigo são os filhos de Deus, que foram plantados pelo Pai.
O joio são os filhos do diabo, que foram plantados pelo diabo. Só que a gente não tem como saber quem é joio e quem é trigo. Né? A gente não tem como olhar para a pessoa, não, fulano tem cara de joio, só dá problema. A gente às vezes tem esse costume de falar, né? Pessoa que dá muito problema na igreja, que reclama, que briga, né? Fofoca, e fulano é joio. Mas a gente peca quando a gente fala isso. A gente tem que entender o seguinte, se Jesus disse que não tem como a gente saber, é porque não tem como saber quem é joio. Mas, lá na parábola do joio e do trigo e do joio, o Senhor Jesus ele fala que no final dos tempos ele vai mandar os seus anjos recolher o joio e jogar o joio no lago de fogo e enxofre, na fornalha ardente. E lá vai haver choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Irmãos, lendo esse texto da parábola do joio e do trigo, onde Jesus fala que o joio, quando ser lançado na fornalha, que é o inferno, vai chorar e vai ranger os dentes, a gente não pode entender que todo mundo que chora é bem-aventurado e vai ser consolado. Por quê? Porque existem pessoas que não vão se arrepender, que não vão se render a Jesus Cristo, que vão rejeitar Jesus Cristo, a oferta de amor de Deus, e vão ser lançadas no inferno. E lá elas vão chorar, e elas não vão ter quem as console. E lá elas vão ranger os dentes, e elas não vão ser abençoadas por causa disso. Então, quando nós estamos diante do texto bíblico, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos olhar para o texto e dizer o que Deus não está dizendo. A segunda coisa que nós podemos dizer é que esse texto não diz que todo aquele que chora vai ser consolado. Jesus ele não colocou a palavra todos os que choram serão consolados. Ele fala, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas ele poderia ter falado, bem-aventurados todos os que choram, porque todos eles serão consolados. Então, a segunda coisa, a falta dessa palavra todos aqui, nos diz que não é todo mundo que chora que vai ser consolado. Voltando lá para o texto, para a parábola do joio e do trigo, aqueles que forem lançados no inferno, eles vão chorar, ranger os dentes e não serão consolados. Os pecadores que morrem sem o arrependimento, eles não serão consolados. Agora a pergunta talvez que você faça, tá, Fernando, quem é o bem-aventurado aqui? O que isso quer dizer então, Fernando? Quem é feliz de verdade? Qual tipo de choro torna um homem bem-aventurado? E qual tipo de choro vai ser consolado? Bom, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado o que chora, pois serão consolados. A palavra chorar, aqui, nesse texto, ela tem uma ideia de uma dor, um sofrimento profundo. Lembra da história, lá em Gênesis, que Moisés registra a respeito da morte de José, da falsa morte de José, que os irmãos de José vendem José como escravo, e eles não podem chegar para o pai e falar, ô pai, a gente vendeu José porque a gente não suporta aquele menino. A gente vendeu José porque ele é muito chato, o senhor gosta muito dele. Então a gente vendeu ele. Eles não podiam falar isso. Ele não era louco de falar isso, eles iam ser mortos. Eles sabiam que Jacó amava José muito mais do que os outros filhos. Por quê? Porque José era filho de Raquel.
Então o que eles fazem? Bom, nós vamos ter que fazer uma história, vamos pegar a roupa de José, que a gente ficou com a roupa, vamos matar um bicho, vamos matar um animal, vamos molhar a roupa no sangue daquele animal e vamos contar para o nosso pai que José, quando estava vindo para cá, uma besta fera apareceu e devorou ele. E o nosso pai vai acreditar, né? Porque a gente vai confirmar a história. E então eles chegam e contam essa mesma história fajuta para o pai. Mas naquele tempo, irmãos, não existia teste de DNA. Não existia investigação do CSI. Não existia. Então, quando Jacó recebe a túnica de José manchada de sangue, e ele nunca imaginou que os filhos dele iam fazer uma besteira dessa, iam vender o menino como escravo e enganar ele. Então, o texto bíblico diz que ele chorou amargamente, que ele chorou dias, que ele ficou muito triste. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, a ideia do choro, o sentido do choro é uma dor profunda, é uma tristeza profunda que faz a pessoa chorar. E eu acredito que a maioria de nós aqui talvez já tenha experimentado esse tipo de tristeza, na perda de um pai, na perda de uma mãe, na perda de um filho, na perda de um parente, de um ente querido. Você experimenta esse tipo de tristeza, essa dor profunda. Mas não é esse o motivo do choro que torna o homem bem-aventurado e que será consolado. Mas esse choro é um choro doído, é um choro carregado de sofrimento, um choro compulsivo. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, ele está falando, bem-aventurados os que choram sentindo o peso da dor e do sofrimento. Agora, nós precisamos entender o que o mestre está falando. Que tipo de dor? Que tipo de sofrimento? Né? Qual o motivo desse choro? É a perda de um filho? É a perda de um emprego? Né? É a perda de um amor? No verso 3, Jesus diz que os pobres de espírito são bem-aventurados, e deles é o reino dos céus. Irmãos, quem entrou no reino dos céus, quem tem a posse do reino dos céus, só conseguiu comprar o reino dos céus por meio da sua pobreza, porque não tinha nada, então se agarrou a Jesus Cristo. Ele o faz pelos méritos de Jesus Cristo. O pobre de espírito, ele sabe que é pobre, e quando ele olha para a sua vida, ele chora. Ele chora profundamente de dor, e ele sente o peso do pecado. É esse o choro que torna o homem bem-aventurado. É o choro por causa do pecado, irmãos. Por causa, você olha para Deus. Deus é santo 3 vezes, é santo, santo, santo. Ou seja, é perfeitamente santo. E você olha para você e você vê pecado, você vê egoísmo, você vê inveja, você vê todo quanto é sorte de pecado, a vontade de fazer o que é errado. Então, o pobre de espírito, ele sabe que é pobre. E quando ele olha para si, quando ele olha no espelho, eu não sei você, mas tem gente que não gosta de olhar no espelho. Tem gente que tem pavor de espelho. Porque no espelho a gente consegue ver as nossas imperfeições. Quer ver você ficar nu diante do espelho? As pessoas não gostam de fazer isso. Por quê? Porque a nossa roupa, ela cobre as nossas imperfeições. A nossa roupa, ela cobre aquilo que nos dá vergonha. Quando nós estamos diante do espelho nus, nós vemos a nossa vergonha, aquilo que nos dá vergonha.
Pobre de espírito é aquele que olhou para si e ele viu o quão pecador é ele, o quão mau é o coração dele, orgulhoso é o coração dele, é um coração duro. Então, o motivo do choro aqui é o choro por causa do pecado. O motivo da tristeza aqui, irmãos, é o pecado, é o nosso pecado, sabe? Quando o pobre de espírito, ele olha no espelho, ele não enxerga um Brad Pitt, ele enxerga um cara gordo, feio, ele enxerga o pecado, o pecador, a tristeza, a avareza, ele enxerga o orgulho. E é por ver a sua situação diante de Deus, que é perfeitamente santo, é por entender que o pecado, que o meu pecado, que o seu pecado ofendeu profundamente a Deus, que ele chora. Aqueles que não entenderam isso, eles não choram diante de Deus. Aqueles que não entenderam o pecado, a sua situação, o pecado não é apenas aquilo que a gente faz. O pecado não é o que você faz, o pecado é o estado em que o homem vive. E é necessário que ele seja transformado. E mesmo depois dele ser transformado, ele ainda vai viver um processo, onde ele ainda vai errar. E aquele erro vai produzir dor, tristeza profunda. É por entender que foi por causa do pecado, do meu pecado, do seu pecado. É por causa disso que Jesus precisou morrer numa cruz. Jesus não morreu numa cruz para dar uma vida boa para a gente, irmãos. Jesus não morreu numa cruz para a gente ter sucesso nessa vida. Jesus morreu numa cruz por causa do pecado que a gente que a gente vive, que a gente comete. É por isso que Jesus precisou morrer na cruz. Porque somente a morte do Filho de Deus seria capaz de trazer paz entre Deus e nós. O cristianismo, irmãos, o verdadeiro cristianismo, ele começa com a consciência do pecado. Duvide da conversão de alguém, se essa conversão não é fruto de arrependimento. João Batista, quando ele começa a pregar, e ele prepara o caminho do Senhor, qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. As pessoas ouviam e iam até ele, confessavam seus pecados e eram batizadas. E é interessante que lá em Mateus 3, depois você pode ler, estava comentando com o Arquimedes antes, os fariseus veem o povo confessando os seus pecados e sendo batizados, e os fariseus, vamos lá fazer isso aí também, né? Porque eles eram do ritual da lei, eles precisavam fazer um ritual, né? Então vamos lá, você tem que batizar? Vamos batizar. E aí quando eles chegam para ser batizado, João Batista fala assim, raça de cobras. Quem deu a ideia para vocês fugir da ira vindoura? Deem fruto que mostre arrependimento. Qual é o fruto do arrependimento? Qual é o fruto que o pobre em espírito apresenta? Confissão e contrição. Confissão e tristeza profunda. Confissão dos pecados e tristeza profunda por causa dos pecados. Esse é o fruto que um arrependimento provoca. Um arrependimento verdadeiro. É isso que o pobre em espírito apresenta a Deus. No Salmo 51, o salmista vai falar que Deus não está interessado no sacrifício de boi, no sacrifício de holocausto, mas o que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus, é um espírito quebrantado, é um coração contrito, um coração
triste por causa do pecado. É isso que Deus não despreza. Tem muita gente que dá ofertas a Deus, tem muita gente que faz coisas para o Senhor, boas obras para o Senhor. E o Senhor olha aquilo, o Senhor tem nojo daquilo. O Senhor quer vomitar aquilo. Por quê? Porque essas pessoas fazem para se promover, para botar uma foto no Facebook, no Instagram e dizer, olha, está aqui a minha boa obra, eu fiz. O que o Senhor não despreza é um coração quebrado, triste por causa do pecado. E é interessante que o ministério de Jesus também começa com essa mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está chegando, o reino do céu está próximo. E o que faz alguém que se arrepende dos seus pecados? Alguém, irmãos, que se arrepende dos seus pecados, é alguém que chora, que confessa os seus pecados. É alguém que chora profundamente, que tomou consciência, a ficha caiu, poxa, sério que eu fiz isso? Então a pessoa chora, aquilo provoca tristeza no coração dela. É interessante que quando nós olhamos para os dias que antecedem a morte de Jesus, a última semana, né? A última semana, aquela semana ali que Jesus vai fazer a ceia, primeiro ele entra, né? Em Jerusalém, é recebido pela multidão, e o pessoal fala, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. E aí o grupo vai diminuindo, até quando ele chega na ceia, e na ceia ele fala, olha, todo mundo aqui vai picar a mula, não vai ficar ninguém, vocês todos vão me abandonar. E aí Pedro, não, Senhor, não vou te abandonar. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí quando termina a ceia, Jesus vai para orar, e lá no monte, chega Judas, o traidor, junto com os guardas, para prender Jesus. E todo mundo pica a mula. Em Mateus, capítulo 26, nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes, irmãos. Pedro é aquele que tinha reconhecido Jesus como Cristo, como o Messias. Lá no começo, Jesus falou assim, o que estão falando que eu sou? O Senhor é um profeta, o Senhor é Elias. E Pedro, quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas esse que confessou Jesus, negou-o 3 vezes. Após o galo cantar, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, saiu dali e chorou amargamente. Pedro, quando ele nega Jesus ali aquelas 3 vezes para 3 grupos de pessoas, ele não tem a consciência naquele momento do que ele está fazendo. Ele sabe que ele está negando Jesus, ele está morrendo de medo. Mas ele não se lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Ele estava tão preocupado em salvar a sua pele, que ele negou. Mas aí quando o galo cantou, né, pregador galo, pregou lá o cocoricó, o Pedro, o mestre falou que eu ia fazer isso, mas eu tinha falado que eu não ia abandonar ele, que eu ia morrer por ele. E ele chora amargamente. Além de chorar por causa dos seus pecados, bem-aventurado é aquele que chora por causa dos pecados da igreja, dos pecados do mundo. São aqueles que têm fome e sede de justiça de Deus. Irmãos, estava lendo esses dias com a Sheila o livro de Lamentações de Jeremias e o livro de Ezequiel, e nós vemos ali, irmãos, principalmente no livro de Ezequiel, o profeta chorando pelo pecado do povo. Bem-aventurados os que choram
pois serão consolados. Os bem-aventurados aqui, além de ser aquele que chora por causa do seu pecado, é aquele que chora por causa do pecado do povo, por causa do pecado da igreja. Porque ele sabe que Deus é santo, que Deus merece adoração, mas as pessoas não estão adorando o Senhor, não estão se voltando para o Senhor. Pelo contrário, blasfemam o nome do Senhor, rejeitam a oferta de amor do Senhor. Mas eles não choram por causa dessas pessoas, eles choram por causa da santidade de Deus. No Salmo 119, verso 136, Davi, ele vai dizer bem assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2. Apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da igreja de Corinto pela primeira vez. Primeira Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ele está falando para quem, irmãos? Para uma igreja. Ele está mandando essa carta para uma igreja que estava na cidade de Corinto. Era uma igreja. E aí ele fala, por toda parte, ou seja, em todo o império, se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Paulo está mandando a carta para aquela igreja de Corinto. E ele fala, olha, estou ouvindo, aonde eu vou, escuto falar que no meio de vocês tem imoralidade. No meio de vocês tem alguém que foi tão imoral ao ponto de ficar com a mulher do pai. Porque isso é uma coisa que nem os pagãos fazem. E vocês ainda estão orgulhosos, vocês batem no peito e falam que é uma igreja livre. Aqui pode tudo. É homem com homem, é mulher com mulher. Né? Pode tudo. Não deviam. Porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão quem faz isso. Ou seja, Paulo está falando, vocês não têm que estar felizes, orgulhosos com isso, não, vocês têm que estar tristes, cheio de tristeza por causa do pecado, e não apenas expulsa da comunhão, e sim penitente. Aqueles que não querem arrependimento, irmãos, eles têm que passar pelo processo de Mateus 18, disciplina bíblica. Não quer um arrependimento? Você vai até as últimas consequências. Não quer a igreja, não quer se arrepender? Então, expulsão, exclusão. Bem-aventurados, então, são aqueles que choram por causa dos seus pecados e por causa dos pecados do mundo e da igreja contra Deus. Fernando, a igreja também peca? Claro que a igreja peca. Quando a igreja é omissa, quando a igreja vê as necessidades do mundo, as necessidades espirituais, a necessidade dos irmãos, e aqui eu falo igreja não como instituição, não como um CNPJ ou como uma placa, mas eu digo a igreja, o corpo de Cristo, vê a necessidade do irmão e não ajuda. E eu não falo apenas financeiro, eu falo a necessidade às vezes de uma correção, de uma exortação, de uma palavra de conforto, de confronto.
Irmãos, aquele que nunca se tornou pobre de espírito e nunca soube o que é realmente lamentar o pecado, ele pode pertencer a uma igreja, ele pode ser membro de uma igreja, ele pode ser um pastor, ele pode ser um diácono. Mas se ele nunca se tornou pobre de espírito e nunca lamentou o pecado, ele nunca viu e ele nunca entrou no reino de Deus. Ele não faz parte do reino de Deus. Por que então os que choram são bem-aventurados? Bom, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que choram serão consolados. Porque aqueles que choram por causa dos seus pecados e por causa dos pecados da igreja e do mundo serão consolados. É por isso que eles são bem-aventurados. Esse é o motivo que faz Jesus olhar para os seus discípulos e dizer: bem-aventurado, abençoado, aquele que chora por causa dos pecados, dos seus pecados e dos pecados do mundo contra Deus, contra a santidade de Deus. Por quê? Porque eles serão consolados. Eles, os que choram, e somente eles serão consolados. A tristeza piedosa faz a alma olhar para Deus. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, odeia gente arrogante, odeia gente orgulhosa. Deus, Ele não suporta gente arrogante, gente orgulhosa. Mas Ele está junto daqueles que estão com o coração quebrantado, com o coração entristecido por causa do pecado. E é Deus quem consola o pecador que está triste por causa do seu pecado. É Deus quem enxuga as lágrimas do rosto do pecador que chorou por causa do seu pecado. É Deus quem enxuga as lágrimas. O profeta Isaías, ele registra uma das profecias mais importantes. Se você quiser abrir comigo, Isaías 61, versículos 1, 2 e 3. Isaías 61, no versículo 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos ricos. Hã? Não, aos pobres. Mas que pobres? Aos pobres de espírito. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam triste e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. São os pobres em espírito que recebem a boa notícia. São os que choram por causa do seu pecado e estão diante de Deus com o coração quebrantado, que serão consolados pelo próprio Cristo. Os que choram são bem-aventurados, porque vão receber uma coroa em vez de cinzas. Não merecem a coroa. E por isso choram. Mas choram de alegria também. Merecem as cinzas. Merecem a morte, a tristeza, o sofrimento e a dor. Mas recebem a coroa. Recebem um óleo de alegria em vez de pranto. Uma roupa de louvor em vez de um espírito deprimido. É como o filho pródigo.
que decidiu voltar para a casa do pai. Lucas, capítulo 15, vai registrar a volta, né? Na verdade, vai registrar a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta que tinha um pai, tinha 2 filhos, e um dos filhos chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança, e eu quero ir embora daqui. Tá bom, meu filho. Vendo, já divido a herança, um fica com a metade, outro fica com a outra metade. E esse filho, o filho pródigo, vai para longe do pai, vai para a cidade grande. Lá na cidade grande, ele pinta e borda, gasta todo o seu dinheiro com aquilo que não tem nada a ver. E quando ele está na pindaíba, no fundo do poço, ele se lembra: vou voltar para a casa do meu pai, porque aqui eu estou comendo junto com os porcos, estou comendo a comida dos porcos, e lá, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu, então eu vou voltar para lá. E ele volta quebrantado, ele volta arrependido. Ele diz assim consigo mesmo: bom, eu vou chegar para o meu pai e eu vou falar assim: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me dá um emprego, me tratem como um teu funcionário. Essa era a ideia dele quando ele chegasse lá, ele tinha tudo prontinho, o plano estava perfeito. Meu pai não vai me aceitar, para ele eu morri. E é interessante, irmãos, que quando ele regressa para sua casa, o texto bíblico fala que quando ele estava longe, o pai viu. Provavelmente esse pai ficava no portão todo dia esperando aquele filho. Provavelmente esse pai ficava todo dia aguardando o dia que o filho ia voltar. E quando o pai vê o filho, o pai não se aguenta, ele vai correndo até o filho. E o filho fala: pai, pequei contra ti, pai. Não, vem cá, deixa eu te abraçar. Dá uma roupa nova para ele, bota um anel no dedo dele. E faz um churrasco, vamos fazer uma festa. Porque o filho que estava morto voltou a viver. Da mesma forma que o pai festejou o arrependimento do filho que havia morrido. Ele morreu, não fisicamente, mas ele morreu para o pai. Deus festeja o arrependimento daqueles que choram por causa dos seus pecados. Nós oferecemos a Deus lágrimas de arrependimento. Deus oferece o consolo que somente Ele pode dar. Quando choramos diante de Deus por nossos pecados contra Ele, somos inundados de paz, alegria. O nosso choro deixa de ser um choro de tristeza e passa a ser um choro de alegria. Agora eu sou filho de Deus. O Senhor me aceitou na sua família. Eu merecia a morte, mas Ele me deu um abraço e Ele me recebe na sua família. A paz com Deus e a alegria de sermos reconciliados com o Pai por meio do sangue precioso de Jesus. E é interessante que Jesus não fala apenas de um consolo momentâneo, porque quando nós lemos serão consolados, nós temos que entender o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ele chora por causa do seu pecado, e naquele momento que ele chora, ele é consolado, porque o Espírito de Deus invade o ser do homem, da mulher, e faz com que ele chore de alegria também. Mas essa alegria é momentânea ainda. Por quê? Porque vamos viver, vamos tropeçar mais vezes. Mas quando Jesus fala serão consolados, nós temos que entender como algo escatológico, como algo para o futuro, para o momento em que nós seremos completamente livres do pecado. Porque, irmãos, a melhor coisa não vai ser chegar lá no céu e as ruas serem de ouro, o mar ser de cristal. Isso é besteira. Isso para nós não vai fazer importância nenhuma. E é por isso que as ruas vão ser de ouro. Por quê? Porque nós vamos andar na rua. A melhor coisa que vai ter, irmãos, é que não vai ter pecado. Não vai existir o pecado.
Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós seremos afligidos pelo pecado, pela tentação, pelo nosso pecado e pelo pecado dos ímpios. Mas um dia a nossa alegria será completa. Em Apocalipse, capítulo 21, se você quiser abrir comigo, a partir do versículo 1. Apocalipse 21, livro das Revelações. 21, versículo 1. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Um dia, os que choram por causa dos seus pecados e por causa da glória de Deus, que é ofendida pelos ímpios, serão consolados plenamente. Pois haverá alegria da parte de Deus em receber os salvos. Trazendo para a nossa realidade, irmãos. Primeira coisa, nós temos que ter cuidado para não dizer o que Deus não disse quando estivermos com a palavra de Deus. Texto dentro de contexto. Texto dentro de contexto. Segundo lugar, feliz é aquele que chora por causa dos seus pecados. Será que nós estamos chorando por causa dos nossos pecados? Será que nós temos a consciência dos pecados que a gente tem? Às vezes a gente passa tanto tempo na igreja, já está andando com Jesus, e a gente acha que está tudo perfeito. É como se a gente jogasse para debaixo do tapete as coisas que a gente sabe que é errado. Não, deixa ele escondidinho, tá bom ali. E vamos vivendo, né? Deixa a vida me levar. É importante, irmãos, nós tomarmos consciência do pecado, dos nossos pecados. Nós precisamos olhar no espelho. Nós precisamos olhar no espelho e fazer aquilo que Paulo vai dizer. Nós temos que botar nossa vida na balança, nós temos que refletir. A gente está pecando, a gente está vivendo em pecado, a gente está fazendo algo que ofende a santidade de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer os atributos de Deus, a santidade de Deus. Às vezes, para nós, algumas pessoas não entendem, mas como pode existir inferno? Não, Deus é muito bom para existir inferno. Inferno não vai, não, todo mundo vai ser salvo. A gente pensa assim às vezes, irmãos, porque a gente não entendeu a santidade de Deus. O quão santo Ele é. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e procurar aonde há alguma mancha. Nós precisamos chorar por causa desse pecado. Nós precisamos demonstrar frutos de arrependimento diário. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Somente os que choram por causa do seu pecado serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero orar e nós vamos finalizar. Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha falar ao coração dessa pessoa, tanto daqueles que estão presentes, quanto daqueles que nos ouvem em casa. Fale, Senhor, conosco. Que o nosso coração, Senhor, ele seja quebrantado por Ti, pela Tua palavra. Que o nosso espírito esteja contrito. Não permita, Senhor, que o orgulho nos domine.
mas que tenhamos um espírito humilde, Senhor. Faça, Senhor, a tua obra na vida desse homem, dessa mulher, desse rapaz, desse jovem, dessa criança, desse idoso, dessa idosa. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, no nome santo de Jesus. Que o Senhor nos leve para casa em paz e em segurança, nos proteja, nos livre do mal, nos livre do pecado e nos prepare, Senhor, para viver para a tua glória e para morrer para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus